Oi! Oi, Oi, E aí, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? O senhor tá bem? tudo bem? O senhor tá bem? Tô bem demais. E aí, empolgada? Como é que tá? Nervosa? Muito. Muito. É só o começo. Ó, entrou Vitor, entrou Dan, Vitor Matheus, sejam bem-vindos. Essa live hoje vai ser bem interessante. E detalhe, né? Vou falar logo no começo. Ela vai ficar disponível no IGTV da Noemi, depois, direto daqui, né? Terminando aqui, ela já fica disponível lá no IGTV. Depois eu vou colocar no IGTV e depois eu coloco também no YouTube. E aí a galera pode assistir no formato horizontal, do jeito que quiser, né? O que importa é isso. Boa noite, Dan. Saudades também, um abraço. E participe, né? Manda as perguntas, né? Sim. Sim. Inclusive, Inclusive, deixaram algumas perguntas na caixinha na caixa, e alguns amigos meus alguns amigos meus fizeram perguntas, eu anotei aqui e inclusive tem algumas que é para o senhor responder. que é para o senhor responder. Boa, perfeito. Olha, entrou Valbert, entrou Boa aí, entrou noite. Line. Boa noite. Isso. A galera tá entrando. Fica à vontade. Quando você disser vamos começar, a gente começa. Quando o senhor quiser começar, estou pronta. Começar, estou pronta. É porque o pessoal vai entrando, né? Olha aí, entrou Julianer, M. Julianer. Tem muita gente aí do seu círculo de amizade, né? Tiago 999 entrou. Ainda bem, já pensou se era 666? Não, misericórdia. Misericórdia. Ó. Então vamos lá. Deixa eu me apresentar. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Edmilson Sá, certo? Eu sou também youtuber, estou gostando muito desse mundo aí de Instagram, de lives. Eu acho que é um momento interessante para a gente colocar para fora muito daquilo que a gente, sabe, em outros momentos talvez não tinha vontade ou medo. Então a gente encontrou um espaço perfeito, onde as pessoas até perdem um pouco das suas inibições. Tá bem? E hoje a gente tem um especial, né? Eu convidei, mas na verdade é um convite que é recíproco, porque foi tão natural a Noemi atender. Boa noite, Line. Certo? O pedido, né, da gente fazer uma live que vocês fossem os protagonistas e que eu vou ser só um mediador aqui, certo? Eu vou fazer o papel do adulto, mas ao mesmo tempo tentar entrar e entender o mundo de vocês, o mundo dos adolescentes. Como é que eu posso, sabe, Noemi, dar melhor respostas para vocês se eu me recuso a entender o que vocês estão passando? Como é que eu posso dizer que quero ajudar vocês, eu enquanto adulto, se eu saio do mundo do adolescente, se eu me recuso a entender esse mundo fantástico que vocês têm vivido, né? E detalhe, um mundo que tem exigências para adultos, que tem regras feitas por adultos. É outra problemática que a gente vai discutir aí durante essa live. Se apresente, minha querida. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Primeiramente, boa noite. Como a maioria. Boa noite, Aline. Como a maioria. Miquel entrou. Maioria. Nossa, ainda bem, ele falou mesmo que ia entrar. Ele falou mesmo que ia entrar. Que bom. Bom, como a maioria das pessoas que estão aqui assistindo a live já me conhece, né? Eu vou me apresentar bem rápido. Meu nome é Noemi. Meu nome é Noemi. Quer achar o meu nome difícil, assim, pode me chamar de Mirella. Pode me chamar de Não tem Mirella. problema. Não tem problema. É mais difícil do que Noemi. Eu não acho. Acho. Vai lá. Bom, eu não sou blogueira, deixando claro. Tem gente que fala que eu sou, não sou. Você é blogueira, você é blogueirinha. Daqui a pouco você vai ser influencer. Você vai ver, deixa estar. Vai lá. Então, como o professor falou, né? Foi muito aleatório, né, a ideia de fazer essa live, mas foi uma ideia maravilhosa, né? Que
tanto vai nos ajudar, quanto vai ajudar as pessoas a entender a visão que a gente vê, né? Que cada um tem uma visão diferente, cada um tem os seus problemas, mas juntando se tornam os mesmos problemas. E acho que um ouvindo ao outro, um pode ajudar o outro. E é isso, Olha, gente. Você falou uma coisa, Noemi, fantástico. O quanto que a gente necessita de diálogo. Deixa eu dar um alô para Ana, minha irmã, Edjane Sá, que mora em Arapiraca, entrou aí também, está assistindo a live, e entrou o Luiz, um amigão aqui da cidade, sempre atento a todas as questões que a gente está sempre discutindo. Então, eu acho que esse é o grande barato. Eu acho que eu assisti um filme há uns 20 anos, um curta-metragem chamado A Invenção da Infância. E no final do vídeo, a diretora e também escritora do curta-metragem, ela faz um questionamento que é muito pesado. Ela mostra para a gente que as crianças vivem no mundo de iguais. Basicamente não está mais nenhuma separação entre o mundo de infância, de criança, de adolescência e de adultos. Você liga a TV durante a manhã, não tem mais programação infantil. Toda a programação agora é voltada para todo mundo. Então não tem mais uma programação infantil. Mas as regras não são regras para crianças, são regras de adultos feitas para crianças. São regras ainda de adultos feitas para adolescentes. Então acho que é o momento de dialogar. Noemi, essa sua frase aí foi fantástica. Encontrar um caminho pelo qual a gente possa se comunicar. E por que isso é importante? Tem um filme que ganhou o Oscar em 2004, eu acho, Crash. O nome do filme é Crash, certo? Sobre a vida em Los Angeles. E tem uma frase que me chamou muita atenção. A frase dizia assim: as pessoas em Los Angeles não mais se tocam. As pessoas em Los Angeles, elas se esbarram. Olha, o filme tem quase 20 anos e é tão atual. As pessoas não estão mais se tocando. Quando as pessoas se encontram, ou é para brigar, certo? E nesse momento de pandemia, então as pessoas nem se tocam mais. Então, olha que mundo louco, Noemi. Mas é isso aí. Adorei essa sua introdução, foi muito boa e oportuna. E agora vamos começar, né? Eu já quero fazer algumas perguntas também, sabe, Pode Mirella? fazer. E você, pessoal? Vou fazer sim. Eu acho que a primeira pergunta para mim é até uma questão de curiosidade. Olha aí, o Luiz dizendo que São Paulo não é tão difícil. Cara, muito bem colocado, Luiz. Sim, realmente. Eu já morei em São Paulo, realmente não é tão difícil. Não é assim, diferente. Na realidade, é até mais. Sabe? As pessoas estão tão, sei lá, com a cabeça em tantas outras coisas e está faltando aquele tempo, aquele espaço, aquele momento para o toque, né? É uma pena. Mas, Mirella, você enquanto jovem, enquanto adolescente e sempre antenada em tudo, né? A gente já está há 4 meses nessa pandemia, né? Quais são as coisas assim que mais, primeiro, certo? Que mais te incomodaram? Foi fácil? Foi difícil? Ou você ainda está se adaptando a esses novos moldes? Essa é a primeira pergunta. Assim, o fato de ser fácil nunca é fácil, porque foi uma mudança muito repentina, muito rápida, ninguém esperava. Foi um choque, um impacto, entendeu? Não só para os adultos, mas para os adolescentes que têm muitos planos, muitos sonhos, muitas coisas na cabeça, muitas vontades, muitos anseios. E não foi fácil. E assim, eu ainda estou me adaptando, não materialmente, mas psicologicamente, porque já estava acostumada com aquele calor de estar todos os dias na escola, de estar com os meus amigos, com os professores, com um diálogo pessoal, sabe? E agora é tudo baseado em internet, baseado em redes sociais, e a gente não sente mais o que sentia antes quando era tudo pessoalmente. Então, é muito difícil se adaptar. Eu acho que nunca ninguém vai se adaptar, né? Minha nossa, você disse uma coisa fantástica. A gente não sente mais o que sentia, né? E é complicado. Eu lembro que quando a gente conversava na escola, sabe? Eu conversar olhando e vendo a pessoa, eu sinto uma falta enorme disso.
Eu gostei Sim. muito dessa sua resposta. Eu acho que a gente precisa encontrar uma maneira de, sabe, de voltar a se conectar. Teve uma pessoa aí que falou, pode participar? Pode, faz a pergunta aí, sabe, que a gente, na medida do possível, vai tentar ler e responder, porque tem muita gente entrando, saindo e colocando sim, sim, verdade, Noemi. Olha aí, ó. Mas é isso. E agora você vai fazer uma pergunta para mim. A gente vai fazer Bom, um toma lá da cá, um quiprocó. então, me fizeram uma pergunta que eu vou fazer essa pergunta para o senhor, se o senhor quiser, eu também respondo. Ok, Eu também respondo. tá. Perguntaram o seguinte: como fazer para expressar os seus sentimentos para os adultos de uma forma que eles não te julguem? Eita pergunta! Olha, eu acho que é um caminho, é uma via de mão dupla, porque eu tento sempre olhar com os olhos, não meus, mas com os olhos do outro. Toda vez que eu olho para uma coisa com os meus olhos, eu vou encontrar defeitos, porque eu vou ver aparências. O Pequeno Príncipe já dizia, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então a gente tem essa dificuldade. O que está aparente é o que a gente vai ver sempre. E quase sempre o adulto, ele está formado... Olha que coisa estranha. O escritor do livro, um livro muito bom chamado O Mundo de Sofia, ele falou uma coisa bem interessante. Se você falar para uma criança que tem uma pessoa na cozinha flutuando, ela vai acreditar. Você assiste um filme com uma criança e ela diz, é verdade isso? Porque ela ainda não fez uma diferenciação do que é fantasia e do que é realidade. E sabe o que é triste? É que a gente vai crescendo, crescendo, e passa da infância, vai para a adolescência e chega na vida adulta, a gente abandona completamente a fantasia. A gente já não acredita mais em nada. A gente começa a desconfiar de tudo. Então a gente começa a achar que nós sabemos de tudo, que nós sabemos da verdade, não porque eu sou adulto, não porque eu sou pai, não porque eu sou mãe, então eu sei de toda a verdade. E aí o julgamento vem quase sempre em função disso. Por quê? Porque eu vou contar um mito aqui, rapidinho, mas um mito de Procusto. Procusto era um grego que tinha uma mania, né? Ele sequestrava a pessoa, levava a pessoa para a casa dele e colocava a pessoa na cama dele. Se a pessoa fosse maior que a cama, ele cortava. Se a pessoa fosse menor que a cama, ele amarrava cordas e esticava. Porque as pessoas tinham que se enquadrar na cama procustiana. E qual a moral dessa história? É que todos nós temos uma cama procustiana aqui na cabeça. A gente está sempre cortando ou esticando. A outra pessoa tem sempre que fazer aquilo que a gente acha que é verdade. Que você acha que é verdade. Então, o que é o julgar? É você achar que está certo e a outra pessoa está errada. Então, acho que o grande desafio é o adulto tentar e se esforçar e entrar no mundo do adolescente e da criança também para perceber que o jovem e o adolescente ele não está errado, ou talvez ele ainda não tenha a maturidade para entender e compreender como ele compreende. Acho que o grande problema é esse. A gente quase sempre rebaixa o adolescente, sabe? E isso é chato pra caramba, mas é preciso falar sobre isso. Rebaixa como se o adolescente fosse incapaz de entender. E só você adulto pode, só você adulto sabe o que tem que fazer. Como se a gente adulto não errasse. E olha que coisa estranha. As guerras do mundo não foram feitas por adolescentes, nem crianças, foram feitas por adultos. A maior parte dos crimes aqui no Brasil não são feitos por adolescentes, são feitos por adultos. A corrupção aqui no Brasil é feita por adultos. Então acho que é o momento da gente abrir os olhos também e perceber o quanto que vocês têm a nos ensinar. Adorei a pergunta. Então, eu acho que, assim, ao invés de julgamento, um pode aprender com o outro, não é? Porque a gente está descobrindo um mundo novo.
novas possibilidades. E vocês já viveram nesse mundo, né? Vocês têm experiência, vocês sabem. Então, pode um segurar na mão do outro e dizer: nossa, aquilo ali é divertido. Aquilo ali vai por aquele caminho, que aquilo ali vai te ajudar. Ao invés de dizer: você tem que fazer isso, porque isso é o certo. Você não tem escolha. E isso tudo reprime os sonhos, os desejos, as possibilidades. E isso fecha a mente, entendeu? Fecha os sonhos. E a imaginação de uma criança, como o senhor falou, vai sendo fechada porque as pessoas fecham. Porque eu, desde pequena, nunca acreditei em conto de fada. Mas eu, em nenhum momento da minha vida, quando encontrei uma criança que acreditava no Papai Noel, eu cheguei nela e disse que ele não existia. Então, a partir do momento que uma pessoa faz isso, é igual com o adolescente. O sonho e as possibilidades totalmente se fecham. Então, eu acho que deveria ter mais essa compreensão. Muito bem colocado. Quando você fala, minha cabeça pipoca de ideias, sabe? E eu vou emendar essa tua fala com o que o Júnior Vlogs, ele colocou aqui, uma coisa bem interessante. Como eu poderia falar para meus pais que o mundo está se atualizando? Olha, a gente encontra dois desafios, Júnior. O primeiro é que você só muda quando aprende algo novo. Dificilmente as pessoas que não aprendem nada novo, elas vão mudar, elas vão ficar sempre naquela zona de conforto, porque para elas é normal, porque para elas é bom, porque é cômodo. Né? Aceitar o outro, aceitar essas transformações do mundo não é fácil, certo? É fácil para o jovem, porque parece que está fazendo parte da vida dele, mas para as pessoas que já têm 50, 60, 70 anos, minha nossa, que dificuldade de abrir um pouco mais a mente, de aceitar o diferente, e de fazer uma coisa que eu aprendi. Olha, tem um 4.4, e eu vim aprender isso há pouco mais de um ano, com uma professora da UFAL. Eu fiz uma pergunta a ela e ela disse: Edmilson, o que é empatia? A gente tem uma ideia de empatia que é de se colocar no lugar do outro. Né? Essa é a primeira ideia de empatia. Mas ela disse: empatia também é aceitar o outro ou a outra como legítimos. Eu preciso aceitar, Noemi, você como uma pessoa legítima, que tem uma identidade própria, que tem um pensamento próprio, que tem vontade própria, que tem sonhos próprios. E se eu não aceito isso, eu vou começar a podar você como Procústio, né? Eu vou começar a querer que você seja aquilo que para mim é o verdadeiro, é o melhor. E aí a gente começa a castrar, a gente começa a matar a outra pessoa por dentro. A gente não aceita que ela seja daquele jeito. Então, Júnior, é difícil, mas você pode começar a falar com seus pais. E se você vê resistência, não fique triste ou com raiva. É porque talvez os pais deles, os seus avós, nunca puderam conversar com eles. Então a gente vive num mundo em que as barreiras vão ser quebradas por vocês. Olha que responsabilidade, Noemi, que eu estou jogando agora. Boa parte de todos os desafios que a gente vive hoje, vocês vão ter a responsabilidade de quebrar. E isso, até que ponto, sabe, vai ser uma carga muito grande para vocês. Enorme. Porque os pais deveriam estar quebrando muito já dessas questões, e os avós também. Vamos para a próxima pergunta? Sim, e complementando, você falou, o fato dos pais. Antigamente, os pais não tinham a aproximação, chegar no filho e conversar, né? Era pulso firme. Se conversasse, era mãozinha, sabe? Mamão com açúcar. Então, assim, já como o mundo está evoluindo e eles cresceram com mão firme, eles
estão tentando abrir a possibilidade de ver o novo mundo, mas também eles se prendem ao que eles aprenderam, porque foi aquela infância deles. Então, assim, eu já passei por isso, entendeu? Minha mãe, ela passou por várias etapas, várias épocas de transformações, né? Porque o mundo está se transformando aos poucos. E ela teve uma infância, eu tive outra infância, e a gente tem que tentar entender o nosso lado e o lado dele. Porque a infância deles foram muito difíceis. E eles têm medo que a gente se machuque pelo que eles passaram, né? Porque os nossos pais querem nos dar o que eles não tiveram. Então, assim, além da gente querer que eles nos compreendam, a gente tem que compreender eles. Tentar conversar com eles, ter um diálogo, sabe? E quando eles não entenderem, arruma uma forma bem pacífica de conversar, de explicar, muito tranquila, porque tem muita forma de você conversar no diálogo e explicar para eles que o mundo está se modificando. E tem muita gente que não tem paciência e acaba discutindo com os pais, tendo muito problema. E isso causa muito conflito. Então, o foco mesmo é o diálogo, tentar conversar. Olha, o que você falou me veio à mente agora a música do Renato Russo, da Legião Urbana, Pais e Filhos. No finalzinho da música tem uma pergunta que é assim: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Concordo. E ele termina dizendo: o que você vai ser quando você crescer? Gente, eu vou ser pai, mãe, você vai ser mãe. Então, assim, às vezes o adolescente quer culpar os pais por tudo. Não porque ele não fez isso, não porque não fez aquilo. Mas, gente, eles também talvez não tiveram as mesmas possibilidades que vocês. E quando você diz diálogo, eu acho que é difícil para um pai abrir hoje a boca. E, nossa, e quais são os pais que falam sobre sexualidade, por exemplo? Muito difícil achar. Minha mãe e meu pai nunca falaram sobre isso para mim, mas nem por isso eu tenho que culpá-los. Mas quando eu aprendi, então eu busquei. Eu busquei conversar com eles sobre isso, a tirar minhas dúvidas, a fazer questionamentos. E hoje minhas princesinhas de 11 e de 14 anos, qualquer dúvida que elas têm, elas perguntam a mim. Inclusive, já perguntaram sobre sexo, sobre sexualidade, um monte de coisas. E eu fico extremamente feliz, porque elas estão aprendendo da maneira correta. Elas ficam sabendo, sabe, de um canal que tem segurança para elas. E não através de pornografia ou lá fora na rua, quase sempre na maneira errada. Sim, eu assim, dou muita graças a Deus, porque eu tenho esse diálogo com a minha mãe, eu posso chegar nela e perguntar, e isso é muito bom, porque se for por onda de muitos amigos, a pessoa vai por caminhos errados, sabe? A pessoa aprende de formas que não deveria aprender. Então é muito bom ter esse diálogo, essa liberdade com os pais, para contar tudo, para conversar. Os pais não são só nossos pais, eles não têm só a obrigação de cuidar da gente, de nos ensinar como o mundo é, mas sim deles ser nossos amigos também, entendeu? Porque eles estão ali no nosso dia a dia com a gente. Então, isso é muito bom se os filhos tratassem os pais como amigos, pais, irmãos, sabe? Eu sei demais. Ai, minha nossa, nem fale. E, todo dia depois da aula, minhas princesas vêm conversar comigo. E elas conversam e eu disse, eu não acredito. Eu sou o melhor amigo delas. Porque elas conversam assim, sabe, com vontade, sobre coisas simples, sobre coisas loucas, sobre ideias, sobre pensamentos. E eu fico, que coisa fantástica. Como é gostoso isso. Mas não é fácil, principalmente quando o pai ou a mãe chega em casa depois de um dia de trabalho cansado. Sabe? Então esse mundo nosso, ele impõe tantas regras, tantas responsabilidades, e às vezes fica difícil também para os pais, porque o estresse, entre outras coisas, atrapalha muito. Mas quisera que todos os pais, Noemi, quando o filho dissesse ou a filha, pai, mãe, ele estivesse ali atento, ele prontamente ouvisse, pelo menos isso, ouvir,
Isso já ajudaria muito. Tem uma pessoa que mandou um oi aqui, dizendo que você era princesinha, dizendo saudade do professor. Ah, minha irmã. Minha irmã. Ah, sua irmã, eu já ia perguntar. Beijo. É porque o nome tá Chilegues, não sei. Shelly. Então o nome... Kelly. Ah, Shelly, né? Isso, pronto. Um abração, querida. Saudades também. Vamos lá, vamos avançar? A conversa tá boa, viu? E aí, o senhor quer fazer a próxima pergunta ou eu faço? A próxima pergunta eu faço. Faça. Eu vou deixar a próxima para daqui a pouco. Vai lá. Ai, ai, viu? Ai, viu? Você tá Então. desenrolando super bem. Então. Vai lá. Vamos tentar. Vamos tentar. O que o bullying O que o bullying pode ajudar pode na- ajudar no começo do desenvolvimento da depressão e da ansiedade? e da ansiedade? Tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver? Eita, isso é tão complicado. Olha, na minha época de adolescente não existia bullying aqui no Brasil. A gente falava tirar sarro, fazer uma gozação, não é? O bullying sempre existiu, a palavra sempre existiu, o comportamento sempre existiu. Mas ela veio do americano para cá, acho que não tem 20 anos que a gente está usando a palavra bullying. E detalhe, eu acho que é muito complicado. Todas as sociedades sempre fizeram bullying. Todas elas. Todas sempre acharam uma maneira de criticar o outro, de tirar um sarro, de fazer uma gozação, não é? E às vezes até de partir para a violência, só porque a outra pessoa ou pensa diferente, ou agiu diferente, ou se veste diferente, ou tem uma cor da pele diferente. Então, muitas coisas vão estar envolvidas. A grande pergunta é, eu vou deixar o que o outro falou afetar a minha vida? Porque se eu deixo, então minha autoestima cai. E quando minha autoestima cai, eu começo a entrar num processo de quê? De isolamento, de afastamento. O mundo não presta, alguma coisa está errada e não é com outra, é comigo. E você começa a se culpar, e você começa a entrar num processo, primeiro de... alguns partem para a ansiedade, né? Fica nervoso com qualquer coisa, se assusta, fica com medo, inseguro. Insegurança é uma dessas questões. O Shakespeare, no livro Júlio César, um livraço que eu adorei, quando eu li ele tem quase 20 anos, ele dizia, não existia a palavra ansiedade naquela época. O Shakespeare viveu há 400 anos. Mas ele dizia, os impressionáveis. Os impressionáveis são as pessoas que morrem antes de morrer. Ou seja, antes da criatura morrer, ela já está morrendo. Ah, eu vou morrer. Ela morre antecipada, né? Ela nem levou o tiro, mas ela já está vendo o cara apontando a arma, e ela já está recebendo e já está sentindo as dores. Antecipada igual eu. Antecipada igual eu. Então, assim, até que ponto as pessoas vão ter maturidade suficiente, ou conselhos, ou ajuda para não deixar isso crescer? E depois de uma ansiedade, passar por uma coisa muito mais danosa e extremamente perigosa, que é a depressão. Depressão, na minha época, as pessoas nem falavam nisso, as pessoas diziam que era frescura, E nunca foi, é uma doença extremamente séria, uma doença terrível, um dos maus do século XXI. E a gente precisa tratar disso com muito cuidado. Mas Mirella, Noemi, você falou, né? Pode chamar dos dois, não tem problema. Tem problema. Longe de ser uma pessoa que é douta nisso, né, que sabe sobre psicologia, não, porque eu nunca fiz psicologia, tá certo? Eu só estudei psicologia da história, psicologia do direito e psicologia da educação, mas eu não tenho formação em psicologia, então o que eu estou falando aqui é uma questão mais de observação minha, e não como técnico, não como profissional. Daria um ótimo Então, psicólogo. Um ótimo psicólogo. Então, a grande questão é o que fazer, então, para que o jovem, quando o bullying aparecer, ele consiga criar uma barreira e não deixar aquilo afetar ele e aquilo começar a destruir a vida dele. Acho que o grande desafio contra o bullying é isso, porque boa parte da ansiedade e dos medos nascem, infelizmente, através também do bullying, da insegurança, da autoestima que está lá embaixo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sou um profissional em psicologia, mas eu acho que
Se o adolescente conhecer e tiver cada vez mais consciência de que, por mais que o outro faça alguma coisa, é você que vai escolher se vai se sentir ou não, se você vai se magoar ou não, se você vai ficar afetado ou não. Então, acho que isso pode ajudar muito. Eu acho que o apóstolo Paulo, acho que tem um momento lá, numa das cartas dele, que ele dizia assim: podeis fazer qualquer coisa comigo, mas jamais podereis dissipar ou destruir aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei. Então acho que a gente precisa ter um pouco disso também, sabe? A gente precisa acreditar mais em nós mesmos. No fundo, quem provoca bullying é uma pessoa insegura, imatura, e tudo aquilo que ela faz com o outro, infelizmente, na maioria das vezes, é porque já fizeram com ela e acha que isso é normal. Sim. Assim, tudo que o senhor falou, mesmo o senhor não sendo um psicólogo, é inteiramente verdade. Eu falo por experiência própria e também porque tenho vários amigos que já passaram por isso. E eu acho que ambas as partes, tanto as pessoas que sofrem, tanto que passam, precisam de ajuda, aconselhamento e pessoas conversando, amigos verdadeiros, que é uma coisa que hoje em dia não é muito fácil de se achar. Uma pessoa que você pode dizer que você vai ter sempre o ombro amigo nos momentos mais difíceis. Então eu acho que uma das coisas que essas pessoas mais precisam é isso. Olha, você falou uma coisa certa. A Maria Clara, cadê? Não, é Clara. Clara. É uma colega aqui que ela disse: eu quero participar da live, eu vou assistir. E ela está dizendo: é complicado, isso mesmo, porque qualquer coisa já me sinto afetada. Olha como não é fácil. Então, é difícil, sabe, Clara? E infelizmente isso não acontece. Quantas vezes quando eu fiquei sem andar, eu tinha 17 anos quando eu fiquei sem andar, e as pessoas me chamaram de aleijado, de coitadinho. Ele é tão bonitinho, que pena que tá aleijado. Então, eu tentava encontrar uma maneira de dizer: olha, a pessoa está falando isso porque ela não sabe e não aprendeu que pode ser diferente. Mas não foi fácil. Ainda não é. Quantas pessoas ainda acham que eu não posso fazer as coisas, que eu não sou capaz de fazer as coisas? Então, tem um bullying, que é o bullying explícito, esse que a gente vê logo de cara, seja por palavras, seja por gestos ou por ações, até por violência. Mas tem um outro bullying que a gente sente e machuca lá dentro também. É o bullying velado. Aquele bullying que ninguém percebe. No fundo, você sabe que não escolheram você por causa disso. Você sabe que não aceitaram você por causa disso. E isso machuca pra caramba. Então, eu acho que Clara e outras pessoas, sabe, Noemi, busca conhecer melhor vocês mesmas e vocês mesmos. Faz aquilo que o Platão e o Sócrates já falavam há 2.400 anos. Conhece-te a ti mesmo, certo? Então acho que é o momento de você saber, cara, a outra pessoa, por mais que ela fale alguma coisa de mim, eu fale mal, mas sou eu quem me conhece, sou eu que me amo também, sou eu que sei quem eu sou de verdade. Eu não posso deixar o que os outros falam, e se for mal, afetar a minha vida. Não, mas mesmo assim, por mais que eu fale, olha que estranho, por mais que seja um conselho maravilhoso que eu, professor, esteja dando, não chega nem perto pelo que a pessoa está passando, sabe? Mas se ela buscar esse conhecimento, se ela buscar forças, ajuda e verdadeiros amigos, acho que pode ajudar muito, sabe, Noemi? Pode ajudar muito. Quando eu falo verdadeiros amigos, talvez pessoas que já passaram, mas passaram pelas situações e tiveram sucesso. Porque se tu vai atrás de ajuda a uma pessoa que vive se cortando, sabe? Ou vive numa vida tão louca, tão complicada, sabe? Que está sendo destrutiva para ela mesma, dificilmente vai sair alguma coisa boa. Acho que é o momento da gente buscar ajuda, ou buscar ajuda profissional também. Hoje na escola, quase toda escola, né?
tem um psicólogo, tem psicólogo no SUS, tem... Gente, e psicólogo não trata de loucos. Nunca tratou. Psicólogo trata de gente como a gente. Então, acho que também vale a pena buscar ajuda, com certeza, com bons profissionais. Sim, e assim, o mais importante é você nunca mudar por ninguém, sabe? Porque muita gente diz, nossa, eu tenho que mudar porque as pessoas me julgam por isso, porque as pessoas apontam isso. Se ame, do jeito que você é, porque assim, eu sei que é difícil o que você passa, e o que muita gente passa, porque é muito fácil, eu aqui, o professor, a gente está debatendo sobre esse assunto, e muita gente diz, nossa, é fácil falar. Eu sei que não é fácil, porque eu já passei, e eu, na época que eu passei por isso, eu procurei pessoas que, como o senhor falou, se cortavam, estavam indo em um mau caminho, e isso não me ajudou. Eu cheguei a passar em psicólogos, e ajuda muito. Você desabafa, você tá tendo uma assistência que você não tá tendo fora. Claro que tem gente que não se sente à vontade falando com o psicólogo porque não conhece e tal. Então, assim, eu aconselho muito a procurar alguém que você confie, que você saiba que vai te ajudar. Não te levar pro fundo do poço. Porque... Noemi, isso que você falou é tão importante. Não quero que as pessoas pensem que as pessoas que se cortam estão passando por problemas e com muita dor e desesperadas ou depressão, não sejam pessoas boas. Não, ao contrário. Mas essas pessoas talvez estejam precisando mais de ajuda do que você. Eu acho que a gente precisa perceber isso também. Todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, de ajuda. Né? Então, eu acho que é o momento também da gente buscar um pouco desse entendimento. Mas muito bem colocada essa sua questão. Exatamente, até porque muita gente diz, nossa, você se corta, você quer tirar sua própria vida. Então, acho que se a pessoa quisesse tirar sua vida, já teria tirado. Porque a partir do momento que a pessoa tem coragem de pegar uma lâmina e se cortar, a pessoa tem a coragem de tirar sua própria vida. E muita gente se corta porque quer aliviar a sua dor. Às vezes não sente nenhum sentimento e quer achar uma forma, nem se for na dor, de sentir. Então, eu acho que assim, quem tá começando a entrar, O quanto que essa pessoa está sofrendo, não é verdade? é muito difícil, é muito difícil. Eu posso dizer para o senhor o seguinte, eu entrei em depressão, eu dou muita graças a Deus que não chegou a ser depressão profunda, que quando eu cheguei a pegar alguma coisa influenciada e querer me cortar, e quando eu vi que eu ia fazer uma coisa horrível comigo mesmo, eu dou primeiramente graças a Deus que Deus não permitiu. Então, assim, eu acho que o que as pessoas mais precisam é, primeiramente, vocês que estão passando por isso, procurem ajuda para depois poder tentar ajudar a outra pessoa. Entendeu? Porque não adianta você ir ajudar uma pessoa que tá pior do que você e você acabar caindo mais, sabe? E aí você se perde e essa pessoa também se perde. Então, isso é muito ruim. Eu sei que na hora você quer ajudar e na hora você quer ser ajudado também. Mas, primeiro, procura se ajudar e depois vai lá e procura. Tem gente que não quer ajuda. Claro que tem gente que não, de nenhuma forma, não quer ser ajudado. Mas, no fundo, a única coisa que todo mundo quer é sair do fundo do poço, sabe? É que alguém veja a sua dor e me arranque de lá, por mais que não tenha força de sair. Você falou tudo. O Silvinho Ramos acabou de entrar, ele colocou lá, família é a base. E, cara, Sim. Você disse uma das coisas que a gente tratou logo no começo da live, a importância da família, a importância do diálogo. Isso é muito importante. Então, agora, já que você respondeu, olha, eu estou usando sempre o final da sua fala, me joga uma ideia e agora vai vir outra. Noemi, como você tem visto nesse momento agora o papel da escola, certo, com respeito ao jovem e adolescente? Em que sentido? Há muitas críticas de que os pais querem que os filhos vão para a escola,
e joga boa parte da responsabilidade deles ou da educação dos seus filhos para a escola, não é? Você, enquanto adolescente, como você vê essa relação de escola? A escola mais ajuda? A escola é só um espaço para a sua formação profissional? Ou a escola realmente está fazendo um papel e está cumprindo um papel que, infelizmente, talvez não fosse dela, né? Porque poderia ter sido dos pais, das mães, sabe, da família. Então, como tu vê essa relação aí com respeito à escola, né? Qual a importância da escola nesse momento aí, Noemi? Olha, na minha visão, eu acho que educação, assim, respeito, amor, afeto, carinho, é um trabalho familiar. É um trabalho que a gente tem que ir para a escola aprendendo em casa. Isso foi uma coisa que antes de eu ir para a escola mesmo, eu já fui sabendo. Adorei. Ir para a escola aprendendo em casa. Foi isso que você falou? Sim. Sim. Adorei. Cara, A gente tem que aprender em casa para poder levar, porque não adianta a gente sair. A gente demonstra o que a gente é fora, o que a gente aprende em casa. Se a gente aprender em casa a respeitar, fora a gente vai respeitar também. Entendeu? E se a gente não respeita o pai, não respeita a mãe, fala alto, é ignorante, vai chegar na escola e vai fazer a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu vejo bastante. E o dever, o trabalho da escola, dos professores, é ensinar, educar a gente na forma da gente se formar, da gente ter um futuro em uma profissão. O dever da escola não é ser os nossos pais. Claro que lá é nossa segunda casa, a gente convive com vocês, a gente cria vínculos, a gente vira amigo de vocês, conta coisas que a gente não contaria pra ninguém, entendeu? A gente confia. Claro que não são todos, mas assim, o que eu vejo hoje em dia é que a escola está fazendo o trabalho de muitos pais, sabe? Trabalho que muitas pessoas deveriam estar aprendendo em casa. Devido que é o seguinte, redes sociais, trabalho, ninguém para mais para falar com os filhos, dar um oi ou um abraço. Agora é tudo virtual, sabe? Eu acho que ninguém mais tem aquele prazer de sentar e conversar, sabe? De ensinar. Porque eu acho que a pessoa vai aprendendo desde pequeno. Então, assim, eu acho que a escola está sendo a nossa casa. Eu falo para mim que desde o começo do ano eu comecei a estudar horário integral. E eu vi que muita gente, claro que teve gente que chegou animado para estudar, que já tinha um bom senso do que estava lá para fazer. Mas eu também vi muita gente que saiu do ensino fundamental para o ensino médio como se estivesse indo pro pré. Como se não tivesse nenhum bom senso, nenhuma educação, só queria as coisas do jeito que queria. Então, assim, eu acho que a pessoa vai aprendendo desde pequeno e a gente leva pros campos que a gente aprende em casa, né? Tem uma frase bem antiga que fala bem assim, a educação de casa vai à praça. Isso, exato. E eu acho que é assim, sabe? Que os nossos pais ensinam em casa, a gente leva. E hoje eu vejo que os professores aturam muitas coisas que não deveriam aturar, sabe? E vocês são muito guerreiros, muito batalhadores. Eu acho que todos os alunos deveriam ser muito gratos aos professores, porque o que vocês aguentam, sabe, em uma sala de aula, eu creio que muitos pais dão graças a Deus porque existe a escola, porque não aguentam mais os filhos. Entendeu? Eu já ouvi pais dizer, eu não aguento mais essa quarentena porque eu preciso que meu filho vá para a escola. Não suporto mais ele em casa. Minha nossa. Que complicado é isso. E o quanto que está se perdendo, né, Noemi? De ter o filho ou a filha em casa. Eu acho que a gente precisa realmente encontrar um caminho e uma maneira de a escola ser
um espaço social, de você encontrar seus amigos, e de ela ser importante para a tua vida profissional, sua vida social, que é um espaço de relacionamentos, mas que a casa não perca a sua função de família, né? Eu acho que isso tem que ter... eu acho que é o artigo 215, gente, perdão, ou é 225 da Constituição Brasileira, que fala sobre educação. E diz assim, educação é dever do Estado e da família. Dever é obrigação, é responsabilidade. Então, o Estado tem uma obrigação para com vocês. Eu recebo para dar uma melhor educação para vocês. Eu sou um funcionário do Estado para que vocês possam aprender da melhor maneira possível. Mas, tá, tudo bem, o Estado está fazendo, certo, a sua parte. Poderia fazer mais. E a gente sabe disso. Mas a família está fazendo. E aí, a grande complicação, Noemi, é que nós temos alunos que em casa têm violência, tem abusos, tem estupros, tem bebida, tem drogas. Então, às vezes a gente recebe alunos que a vida dele em casa é um inferno. Veja, e a escola está tentando cuidar desse aluno. E ele encontra na escola um refúgio, um espaço. Só que o que ele aprendeu lá na casa dele, na família dele, foram coisas tão deturpadas, tão estranhas, que ele, vez ou outra, ele replica isso, ele repete isso, ele vai fazer isso na escola, através de bullying, de violência, entre outras coisas. Então, esses papéis aí, eu acho que a gente precisa realmente, sabe, é um momento de, mais uma vez, vou usar a tua fala, de as famílias buscarem o diálogo. Se teu pai e tua mãe não conseguem falar com você, então quebra isso, já que você sabe. Mas se está impossível, certo, de ter um diálogo, não deixa isso matar você por dentro. Busca forças em outros lugares, com bons amigos. Né? Olha, boas músicas trazem bons pensamentos, bons livros, ótimas ideias, boas companhias te traz felicidade. Mas quando a gente não busca nada disso, isso veio na mente agora, viu? Tá? Não foi de nenhum livro não que eu li, só uma ideia que eu tive agora. Sério. Então, eu acho que é o momento da gente buscar, assim, sabe, de fortalecer mais isso, Noemi. Vamos lá, tem mais perguntas? Tem. E a gente só tem 10 minutos, viu? Gente, tá voando. Vamos lá, eu vou fazer minha última pergunta, então. A última pergunta é a seguinte. O senhor, como professor, como o senhor está agindo nessa época de pandemia? Sem estar com os seus alunos, sem estar presencialmente podendo sair com sua família, se divertir, aproveitar sua vida em si com as pessoas que o senhor ama. Olha que essa live é feita para vocês, mas eu vou abrir essa sessão e vou responder. Tô brincando. Porque isso é importante, porque vai dar uma compreensão para vocês do que talvez eu, enquanto adulto, tenha para passar. Tá certo? Então acho que isso é legal. Eu aprendi muito com você, com as perguntas que foram faladas aqui, tá certo? Já tem uma aqui do Dan, que é muito boa, sabe? Eu vou ler ela já. Sim, já, eu tô lendo aqui. Isso. Ô Noemi, eu acho o seguinte, não foi fácil para ninguém. Está sendo complicado. Eu gosto muito. Uma vez perguntaram, Edmilson, tu gosta de trabalhar? Aí eu fui bem direto, disse, não, detesto. E a pessoa se assustou. Aí eu falei, espera aí. Mas eu adoro dar aulas. Dar aulas nunca foi trabalho para mim. Ou seja, nunca foi penoso, pesaroso, dolorido, nunca foi chato. Eu me realizo na sala de aula. Então não deixei o trabalho ser uma coisa ruim na minha vida. O meu trabalho de dar aulas. Então eu me adaptei. Muito fácil, muito rápido. Não é à toa que eu já produzi vídeos para minhas aulas mesmo. Alguns já produzi para o terceiro, para o 9º ano. Só não fiz nenhum vídeo ainda. Fiz
Não a título de aula, mas já fiz vídeos para o primeiro e para o segundo anos também. Então, assim, eu acho que eu me adaptei mais ou menos bem, mas ainda estou aprendendo. Eu acho que o grande barato é esse. Eu nunca acho que o meu copo está cheio. Ou seja, eu sempre tenho que aprender alguma coisa a mais. Se é que eu respondi a tua pergunta. Vai lá, o que é que o Dan fala aí, hein? Nossa, ele tá muito inspirado. Deixa eu ver aqui. Mas nossos pais, eles foram educados de uma forma diferente na infância deles. Sim, sim. Nossos avós eram como, posso falar, ignorante no sentido que não teve acesso à informação. Não Sim, teve educação. acesso ao conhecimento. Isso, exatamente. Porque não tiveram educação. Com 8 anos de idade, já estava trabalhando. Meu pai também, aos 6 anos de idade, já estava no cabo da enxada. Na roça. Trabalhando na roça. Tirando Sim, toco, sabe? Arrancando toco. Isso. Exato. Então, são mundos diferentes. Então, acho que, por isso que eu falei, acho que boa parte da carga e da responsabilidade vai recair sobre vocês. É a geração de vocês que está quebrando todos os paradigmas, está quebrando aquilo que os pais de vocês talvez nunca puderam fazer com os pais deles. Sim. Que barato, né? Que geração privilegiada, Noemi. Sim, Sério, muito. que geração A gente, privilegiada. sinceramente, é uma das gerações mais privilegiadas que existe, sabe? E assim, nossos pais sofreram muito, sabe? Passaram por muitas coisas. Nossos irmãos, nossos ancestrais passaram muitas coisas, sofreram muito para hoje nós estarmos aqui, né? Com tudo que hoje a gente tem, né? E hoje eu acho que a gente deveria pensar mais nas pessoas que não têm nada, né? Porque tem gente que não tem o que comer, não tem um teto. E imagina essas pessoas agora, nessa pandemia, como é que elas estão, sabe? Então acho que a gente tem todos os motivos do mundo para agradecer por tudo que nós temos hoje. Ai, você falou muito. Ser grato, né? Você sabe que tem um momento na Bíblia que é um momento que você sente que machucou muito a Cristo. Ele cura 10 leprosos, 10 pessoas que iam morrer, que viviam separados, porque ser leproso naquela época significava estar longe de todo mundo. Eles eram escorraçados, eles eram enxotados para lugares só para leprosos. As pessoas passavam de longe de um leproso. E ele curou 10. Só uma pessoa voltou para agradecer. Só uma pessoa chegou e disse muito obrigado. Então acho que é o momento também da gente agradece pelo menos por estar vivo, por estar aprendendo. E isso não significa que as pessoas vão ficar livres de dores ou de outras coisas. Porque tem gente que, minha nossa, está sofrendo muito. Sabe? E tem adolescentes que está passando por muitas dores. E era sobre isso que eu queria terminar com a minha última pergunta, Noemi. E você? Quais são os seus sonhos? Olha que tem a ver com a temática do título da live, né? Sim. Né? Ansiedade. Eu sabia que você ia fazer alguma coisa a ver, né? Eu já sabia. Sonhos é uma coisa que eu não posso dizer que eu só tenho um, né? Porque tenho vários. Mas eu posso dizer pro Senhor que eu tenho muitos objetivos. Eu acredito que sonhos são coisas que a gente guarda pra nós mesmos e às vezes não se realizam. Eu acredito em objetivos que a gente luta e corre atrás e consegue. Então, eu tenho muitos objetivos. Um deles é fazer intercâmbio, fazer minha faculdade, sabe? Ter meu emprego futuramente. E eu não tô focando em outras coisas, porque tem muitos adolescentes que estão com a cabeça cheia por conta de brigas familiares, relacionamentos, entre muitas outras coisas. Ultimamente, os meus sonhos, como diz o Senhor, sabe, os meus objetivos são estudar, sabe, dar o melhor, sabe, para minha família, porque eu posso dizer para o Senhor que minha mãe, minhas irmãs lutaram muito para que eu estivesse aqui hoje. Então, assim, o meu principal objetivo é estudar, lutar, ter uma condição financeira intacta
e poder ajudar e dizer que hoje eu sou grata ao meu dia de hoje e ao meu futuro, sabe? Porque a gente não pode ficar preso ao que nós temos hoje, mas sim pensar no nosso dia de amanhã e ser gratos, mesmo que não dê certo. Mas a gente tem que sempre estar com um pensamento positivo e sempre estar grato, independente, porque às vezes a gente pensa que vai ter um caminho e tem um totalmente diferente. Então, independente do caminho que eu trilhar, porque eu tô trilhando um, mas pode ser que apareça uma oportunidade totalmente diferente e eu me cante por essa oportunidade, mas, assim, o meu foco é fazer minha faculdade. Eu tô confusa em 4, mas tudo bem. E agora eu tô focando mais na escola, em aprender inglês e outros idiomas também, porque eu sou encantada por várias línguas e histórias. O senhor sabe como é que eu sou. E é isso. Meus principais focos são isso. Meus sonhos. Gente, que maravilha. Já vai terminar, acho que só tem 1 minuto. Já vai aparecer o contador aí na sua tela, que Triste. você abriu a live, né? É triste, sério. Mas olha, que bom, Miquel. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelas pessoas que nos assistiram, que fizeram perguntas, que deixaram seus depoimentos. Isso foi, minha nossa, aprendi muito. E espero, enquanto profissional e homem também, e cidadão, aprender e colocar em prática essas coisas, sabe? Para que eu possa ver e enxergar o outro melhor, para que eu possa enxergar o outro com os olhos que ele quer que a gente enxergue, da maneira que ele quer ou ela quer ser vista. Então, muito obrigado. Gente, essa live já vai ficar agora no IGTV da Noemi, já vai estar lá completa, tá bem? Eu vou baixar também, tá certo? E vou colocar no meu IGTV, mas ela vai também para o meu YouTube. Olha, segue aí a gente, os meus seguidores, segue Noemi Mirella, e os seguidores de Noemi, depois busca lá, Ednews e Cultura Pop. Eu divulgo o senhor quando acabar a live. No YouTube. Ah, perfeito. Agora é com você, pode fechar. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, né, que ficou aqui assistindo essa live. Foi muito importante pra gente, né, onde a gente aprendeu um com o outro, mas eu que falei, né, porque ele quase não falou nada. Que isso? Não, o quê? A gente não fala, né, Noemi? A gente não fala, né? Nem um pouquinho, né? Não, eu acho que se desse a noite pra gente conversar ia ser pouco, né? Porque a gente é a gente. Fala mais que papagaio. Como o senhor me dedurou hoje, eu falo pelos cotovelos. Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente possa ter, né, outras oportunidades, que eu acho que a oportunidade é uma coisa que não vai faltar. E quando vocês tiverem mais ideias, se vocês tiverem ideias, pode ter certeza que a gente vai olhar as ideias de vocês. Podem mandar. E é isso. Uma ótima noite para vocês. E quem sabe a gente tem outra live, né? Quem sabe? E assim, o mais importante, gente, para finalizar, aproveitem cada dia que vocês tiverem. Entendeu? Vivam como se fosse o último dia de vocês, mas vivam uma vida que vocês não se arrependam, que vocês cheguem mais na frente e vocês olhem e digam, valeu a pena eu passar por tudo que eu passei para chegar hoje aqui e ter conseguido e ter alcançado tudo que eu sempre quis. Porque o que mais nos ajuda é a nossa força de vontade. E não importa o que os outros digam, cada um de vocês são capazes. E a gente sempre vai alcançar o que a gente quer. O importante é ter fé. Carpe diem. Aproveita o dia. Cadê? Já apareceu aí o contador? Apareceu agora. Ah! Tchau. Tchau.